From the beginning of time, the Lord Desde o has princípio dos tempos, o Senhor ensinou que para tornar-nos seu povo precisamos ser unos de coração e mente. O Salvador também explicou que os dois grandes mandamentos da lei são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por fim, logo após a igreja ser organizada, o Senhor deu aos santos o mandamento de visitar os pobres e os necessitados e ministrar-lhes auxílio. Qual é o tema comum de todos esses mandamentos? É o de que precisamos amar uns aos outros e servir uns aos outros. Essa é, de fato, a essência do discipulado na verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Ao comemorarmos os 75 anos do programa de bem-estar da Igreja, são-nos lembrados os propósitos do bem-estar, que são ajudar os membros a tornarem-se autossuficientes, cuidar dos pobres e necessitados e prestar serviço. A Igreja organizou seus recursos para ajudar os membros a prover o bem-estar físico, espiritual, social e emocional deles próprios e de seus familiares e de outras pessoas. O ofício de bispo traz consigo a obrigação especial de cuidar dos pobres e necessitados e de administrar esses recursos para os membros de sua ala. Ele é auxiliado nesse trabalho pelos quórums do sacerdócio, pela sociedade de socorro e principalmente pelos mestres familiares e professores visitantes. A sociedade de socorro sempre esteve envolvida com o bem-estar. Quando o profeta Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro em 1842, ele disse às mulheres: "Este é o início de dias melhores para os pobres e necessitados." Ele disse às irmãs que o propósito da Sociedade de Socorro era socorrer os pobres, os desamparados, a viúva e o órfão, e colocar em prática todos os propósitos benevolentes. Derramarão óleo e vinho no coração ferido do aflito, enxugarão as lágrimas do órfão e farão o coração da viúva regozijar-se. Ele também declarou que a sociedade incentivaria os irmãos a realizarem boas obras, atendendo às necessidades dos pobres, buscando pessoas que necessitem de caridade e cuidando de suas necessidades, ajudando a corrigir a moralidade e fortalecendo as virtudes da comunidade. Hoje em dia, os homens e as mulheres da Igreja participam juntos no trabalho de auxiliar os necessitados. Os portadores do sacerdócio dão o apoio essencial para os que necessitam de auxílio e orientação espiritual. Mestres familiares inspirados abençoam a vida das pessoas e proporcionam as bênçãos do Evangelho a todas as famílias. Além disso, empregam sua força e talento de outras maneiras, como ao ajudar uma família necessitada a realizar concertos no lar ou a mudar-se, ou ao ajudar um irmão a encontrar emprego. A presidente da Sociedade de Socorro visita os lares para avaliar as necessidades para o bispo. Professoras visitantes inspiradas zelam pelas irmãs e famílias e cuidam delas. Geralmente são as primeiras a atender ao chamado nos momentos de necessidade imediata. As irmãs da Sociedade de Socorro oferecem refeições, prestam serviço compassivo e dão apoio constante aos membros de provação. Os membros da Igreja do mundo inteiro se regozijam no passado e devem regozijar-se hoje com as oportunidades que têm de servir ao próximo. Nosso esforço conjunto proporciona auxílio aos pobres, famintos, aflitos ou angustiados, salvando almas com isso. Todo bispo tem à disposição o armazém do Senhor, que é estabelecido quando os membros fiéis doam ao bispo parte do seu tempo, talento, habilidades, compaixão, materiais e recursos financeiros para cuidar dos pobres e edificar o reino de Deus na terra. Todos podemos contribuir para o armazém do Senhor quando pagamos nossas ofertas de jejum e disponibilizamos nossos recursos para que o bispo auxilie os necessitados. Apesar de o mundo estar em rápida mudança, os princípios de bem-estar não mudaram com o passar do tempo, porque são uma verdade inspirada e revelada por Deus. Quando um membro da Igreja e sua família fazem tudo o que podem para sustentar-se e assim não conseguem suprir suas necessidades básicas, a Igreja está pronta a ajudar. Dá-se atenção imediata às necessidades de curto prazo e estabelece um plano para ajudar o beneficiário a tornar-se autossuficiente.
Autossuficiência é a capacidade de prover as necessidades espirituais e materiais da vida para si mesmo e para a família. Ao elevarmos nosso próprio nível de autossuficiência, aumentamos nossa capacidade de ajudar e servir ao próximo, como o Senhor fez. Seguimos o exemplo do Salvador quando ministramos aos necessitados, os enfermos e os aflitos. Quando o amor se torna o princípio orientador do serviço que prestamos às pessoas, isso se torna o Evangelho em ação. Esse é o Evangelho em sua melhor expressão, é a religião pura. Em minhas várias atribuições na igreja, senti-me humilde com o amor e a preocupação que os bispos e as líderes da Sociedade de Socorro demonstram por seus rebanhos. Quando eu servia como presidente da Sociedade de Socorro no Chile, no início da década de 1980, o país passava uma profunda recessão e a taxa de desemprego era de 30%. Testemunhei o modo como heróicas presidentes da Sociedade de Socorro e fiéis professoras visitantes faziam o bem naquelas difíceis circunstâncias. Elas exemplificavam a escritura encontrada em Provérbios: ela abre a sua mão ao pobre e estende suas mãos aos necessitados. Havia irmãs cuja própria família tinha bem pouco, que ajudavam constantemente as que consideravam ter necessidades maiores. Foi então que compreendi mais claramente o que o Salvador viu quando ele declarou em Lucas: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Poucos anos depois, testemunhei a mesma coisa como presidente da Sociedade de Socorro da Estaca na Argentina, quando a hiperinflação assolou o país e o colapso econômico subsequente afetou muitos de nossos membros fiéis. Testemunhei isso de novo em minhas recentes visitas a Kinshasa, na República Democrática do Congo, em Antananarivo, Madagascar, e em Bulawayo, no Zimbábue. Em toda parte há membros e todas as irmãs da Sociedade de Socorro particularmente continuam a edificar a fé, fortalecer as pessoas e as famílias e a ajudar os necessitados. É admirável pensar que uma irmã ou irmão humilde, com um chamado na igreja, pode ir a uma casa onde há pobreza, sofrimento, doença ou aflição. E não importa onde seja o ramo, ou quão grande ou pequeno seja o grupo. Todo membro no mundo tem essa mesma oportunidade. Isso acontece todos os dias e está acontecendo em algum lugar nesse exato momento. Carla é uma jovem mãe com 2 filhos. Seu marido, Brent, trabalha muitas horas e viaja 1 hora para chegar ao local de trabalho. Logo depois do nascimento de sua segunda filhinha, ela conta a seguinte experiência pessoal. Um dia depois de receber o chamado para servir como conselheira na Sociedade de Socorro da minha ala, ressenti que era demais para mim. Como eu poderia assumir a responsabilidade de cuidar das mulheres da minha ala se estava tendo dificuldades para simplesmente cumprir meu papel de esposa e mãe de uma filha muito ativa de 2 anos e de um bebê recém-nascido? Enquanto refletia sobre esses sentimentos, minha filha de 2 anos ficou doente. Não sabia muito bem o que fazer por ela e ainda cuidar do bebê ao mesmo tempo. Foi então que a irmã Wasden, uma das minhas professoras visitantes, apareceu inesperadamente em casa. Como ela era mãe de filhos crescidos, sabia exatamente o que fazer para me ajudar. Disse-me o que eu precisava fazer enquanto ela ia até a farmácia comprar algumas coisas. Mais tarde, ela providenciou para que alguém fosse à estação ferroviária buscar meu marido para que ele pudesse voltar logo a casa e me ajudar. Sua atitude, que acredito ter sido inspiração do Espírito Santo, somada à sua disposição de servir, foram a confirmação que eu precisava receber do Senhor de que Ele ia ajudar-me a cumprir meu novo chamado. O Pai Celestial nos ama e conhece nossa situação e nossas capacidades especiais. Embora busquemos diariamente sua ajuda por meio da oração, geralmente é por meio de outra pessoa que Ele atende nossas necessidades. O Senhor disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O puro amor de Cristo se expressa quando prestamos serviço abnegado.
A oportunidade de ajudar-nos uns aos outros é uma experiência santificadora, que exalta o que recebe e torna humilde o que doa. Ela nos ajuda a tornar-nos verdadeiros discípulos de Cristo. O plano de bem-estar sempre foi a aplicação prática de princípios eternos do Evangelho. Ele é verdadeiramente prover a maneira do Senhor. Vamos todos renovar nosso desejo de fazer parte do armazém do Senhor para abençoar as pessoas. Oro para que o Senhor abençoe cada um de nós com maior sentimento de misericórdia, caridade e compaixão. Rogo que tenhamos mais desejo e capacidade de estender a mão e ajudar os menos afortunados, os aflitos e os que sofrem. Que suas necessidades sejam satisfeitas, que sua fé seja fortalecida, que seu coração se encha de gratidão e amor. Que o Senhor abençoe cada um de nós ao prosseguirmos sendo obedientes a seus mandamentos, a seu Evangelho e sua luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.